Bom, começar agora a explicação da parte do Pedro. O que vai estar na lousa já que o Anália vai ter colocado é isso aqui. Vai ter mais coisas na lousa, mas o que o Pedro vai falar é simplesmente isso que está aqui. Primeira coisa, o Pedro vai explicar a fórmula, vai desmembrar a fórmula. Ele vai desmembrar cada trecho da fórmula. O F, esse F significa a força de atração entre os corpos, entre os objetos. Isso é o que a gente quer, normalmente é o que a gente quer. G vamos deixar por último, eu aconselho ele a deixar também, porque é complexo, então é bom continuar isso aqui para depois voltar no G e explicar com tudo isso aqui. Tudo isso aqui é para entender o G. E ainda tem uma parte para entender o G que vai ser outra pessoa que vai falar. Vamos lá. O M1 é a massa do primeiro objeto, o M2 é a massa do segundo objeto e o D é a distância entre os dois objetos, D ao quadrado. Tá. Então, voltando ao G, o G é a constante de proporcionalidade. A melhor forma, eu acho, dele explicar é lembrando de um exemplo que o professor deu um tempo atrás. Quando ele explicou força elástica, ele deu uma constante de proporcionalidade também, que era o quanto a mola conseguia se esticar, o quanto ela aguentava, se eu não me engano. Tá. Isso era representado por K. É o mesmo sistema aqui, só que aqui é G. E isso aqui representa a constante entre dois corpos de atração entre eles. Aqui a gente tem um exemplo, meio que um exemplo prático. Aqui tem dois círculos, um de massa 1, massa 2, a força entre eles se atraindo e a D, que é a distância entre eles. Não coloquei valores aqui porque não é a hora do exemplo ainda, que é só a explicação. O G, continuando a explicação dele, ele vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, que tá meio estranho, mas é 10 elevado a menos 11. E a extensão dele é essa aqui, Newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Então essa é a extensão dele, essa é a medida dele. Então esse constante de proporcionalidade, ela foi comprovada, mas não vai ser o Pedro que vai falar que ela foi comprovada, vai ser outra pessoa, seu Murilo. Então basicamente o Pedro vai falar isso, vai falar que ela é uma constante de proporcionalidade. E isso aqui é uma conta possível de se fazer. Esse menos 11 no 10 significa o número de casas que vai ter que voltar isso aqui, 11 casas. Então vai ficar 0,00. Vou contar o número de casas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, acabou o número de 0. Vamos checar? Conta com esse aqui também: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zeros como pede aqui. Beleza. E aqui a gente coloca 667, que é isso aqui trazido para cá. Isso aqui vai estar na lousa já, essa quantidade de zeros aqui. O Pedro só vai ter que explicar essa proporção, por que é tudo isso de zero e tudo. Então ele vai ter que explicar também, ele vai falar também que isso explica o porquê que a força de atração entre você e seu caderno, por exemplo, não é irresistível ao ponto de um
grudar no outro. E a força, isso explica também a intensidade da força que a Terra aplica sobre a gente. No sentido de que ela tem muita massa, é um objeto com muita massa, por isso a força de atração de nós com ela é maior, por isso a gente não consegue sair dela, a gravidade nos puxa para ela, o peso nos puxa para ela, por isso que a força de atração dela é maior, e é por causa disso exatamente que existe o peso, que temos peso. Então o que o Pedro vai falar é apenas isso. Ele vai se prender a fórmula, a explicar a fórmula de uma maneira quase que prática, e vai explicar o G. O G não é só seguindo isso aqui, ele vai ter que explicar o que eu acabei de falar. Sabendo isso do G, a gente pode concluir por que a força entre a gente, entre nós, no nosso caderno, não é irresistível, e a força entre nós e a Terra é maior. É por causa da massa, da nossa massa em relação à massa da Terra, da nossa massa em relação à massa do caderno. Isso que ele vai ter que explicar, e a apresentação dele, a parte dele acaba aqui. Beleza, é isso aí.